Então vamos falar um pouquinho, a gente vai falar sobre os serviços de banco de dados, né? Na Azure, na verdade, você tem alguns serviços de banco de dados, não tem um serviço só de armazenamento de dados em banco de dados. A gente vai falar de vários deles, né? E vai fazer um experimento com um deles, não dá para a gente fazer com todos, né? E o banco de dados é um tipo de serviço de PaaS, né? Platform as a Service, né? Você tem uma plataforma lá de banco de dados pronta para funcionar. Vou mostrar para vocês aí por que se caracteriza como PaaS. Bom, não preciso nem falar por quê, né? Mas o PaaS, lembrando, você não tem que se preocupar com a infraestrutura física, não tem que se preocupar com o servidor, com manter servidor, com atualizar servidor, nada disso. Eu simplesmente tenho um banco de dados lá funcionando para mim. Alta disponibilidade, os serviços de banco de dados normalmente têm alta disponibilidade. Eles têm muitas vezes um esquema, inclusive, de replicação, se você quiser, você pode contratar nos vários data centers, né? O que aumenta mais ainda a disponibilidade e a escalabilidade também, porque como eu posso criar vários servidores e botar todos para trabalhar como se fossem um, replicando os dados e tal, eu consigo ter uma solução mais escalável, que atenda mais gente, né? Tem algumas ferramentas já de monitoração, de tuning, né? Você ajustar o desempenho deles, então você tem uma soluções bem interessantes. Uma solução bastante conhecida na Azure, bem legal, é o Cosmos DB. O Cosmos DB é um banco de dados que tem um ajuste bem elástico, ou seja, ele consegue atender demandas bem grandes se você precisar, muita gente utilizando, e ele é um banco de dados bem flexível. Então, o Cosmos DB ele é principalmente um banco de dados no SQL. Não sei se vocês viram isso lá na disciplina de banco de dados, mas é um banco de dados em que você não tem todo aquela rigidez no armazenamento que você tem nos bancos de dados convencionais, né? Como você tem, por exemplo, no SQL Database aqui, que eu só indo um pouquinho para frente eu vou e volto, mas o SQL Database ele é o SQL Server, né? Na nuvem. O SQL Server da Microsoft é um banco de dados SQL tradicional lá, que tem as tabelinhas, os esquemas, né, os usuários e tal, aí os registros, cada registro tem vários campos armazenados nas tabelas, relacionamentos entre as tabelas. É o SQL Server, normalmente a última versão do SQL Server, eles mantêm atualizado e tem essa solução lá de SQL Database. Vantagem que eu não preciso... Eu estou contratando um serviço de SQL Server, então está sempre atualizado, sempre com os patches de segurança. Eu não preciso me preocupar com o servidor, com nada. Tem lá, é o banco, eu armazeno, uso aquele banco lá. Por isso que é o PaaS, né? É o Platform as a Service. O Cosmos DB, ele também funciona no esquema PaaS, só que ele não tem toda essa rigidez de tabela, com dados, com todos os campos e tal. Ele é um esquema mais flexível de armazenamento, né? Armazenamento baseado em documentos, baseado em gráficos, grafos, né? Banco de dados gráficos. Então você tem várias formas de acessar. E ele como ele é bem flexível e permite armazenamento de forma bastante flexível dos dados ali dentro, né? Inclusive, te dá formas diferentes de você acessar ele. Então, por exemplo, um servidor de banco de dados muito famoso no mundo de banco de dados no SQL, banco de dados baseado em documentos, é o MongoDB. Né? O MongoDB é muito difundido, muitos desenvolvedores usam o MongoDB como solução, né, de armazenamento para dados não convencionais, não relacionais. O Cosmos DB, por exemplo, você pode, na hora que você cria um Cosmos DB na Azure, dizer, eu quero acessar ele como se ele fosse um MongoDB, para eu poder utilizar ele sem precisar mexer nas minhas aplicações que já usam MongoDB. Aí eu posso migrar para ele sem precisar mudar as aplicações. Ou então você pode falar, não, eu quero acessar ele como um Cosmos DB mesmo. E tem algumas formas diferentes de você acessar ele, algumas APIs diferentes para você acessar de algumas formas diferentes. Né? O SQL Database, como eu falei, o SQL Server tradicional. SQL Data Migration é um serviço para migração de dados. Eu tenho dados em várias fontes diferentes que não estão na nuvem e tem uma ferramenta lá para simplificar o processo de migração de dados para a nuvem. Né? Serviço, você dá as entradas de dados, fonte de dados lá, ele gera inclusive as recomendações de como que você deve fazer o serviço de migração de dados. Né? Vamos ver então como é que a gente faz para criar um banco de dados SQL, usando o SQL Server. Né? A gente vai lá em banco de dados SQL, manda adicionar,
Então é só procurar aqui por banco de dados SQL, manda adicionar um novo banco de dados, como a gente fez em todos os recursos, né? E aí vocês vão ver que é bem simples, a gente não tem muita coisa para poder criar nele, não. Eu escolho qual grupo de recursos que ele vai estar, dou um nome para ele, eu chamei aqui de DB1, tá? O servidor aqui, eu posso selecionar um servidor que já tem, eu vou criar um novo, que eu não tenho um servidor criado. Se eu já tivesse um servidor de banco de dados criado, era só selecionar um aqui. Mas eu estou criando um aqui, ó, SDDB1, estou chamando. E ele pode ser acessível com essa URL aqui, para qualquer aplicação, qualquer coisa. sddb1.database.windows.net. Então, eu posso acessar nas minhas aplicações, né? Acessarem esse SQL Server usando essa URL aqui. Tem aqui um login do administrador, com a senha do administrador que eu crio, digo aonde que eu quero que esse banco de dados esteja, estou botando aqui Sul do Brasil, que é aqui no Brasil, né? Mas vocês podem criar aí onde vocês quiserem, tá? O pool elástico de SQL eu estou botando que não, mas se eu quiser um pool, né, de várias máquinas que podem ir aumentando de acordo com a demanda. Claro, isso é legal quando você tem uma demanda que é bastante crescente, mas tem que tomar cuidado também às vezes com custo, né? Se é legal, desde que você possa bancar o custo depois. Estou colocando aqui que eu quero a computação e armazenamento, aí eu digo como é que eu quero o banco de dados. O banco de dados eu posso provisionar já pré-alocar, dizer eu quero 1, 2 servidores, por exemplo, e aí se eu botar aqui o pool não é elástico e eu quero um servidor, ou, dois, ou o tamanho do servidor, como é que eu quero ele vai me cobrar um valor lá, baseado naquilo que eu já aloquei. E se minha demanda crescer, pode ficar até mais lento para eu atender, mas eu não vou ser cobrado a mais. Né? Então pode ser interessante isso. Às vezes eu quero, mas eu não quero pagar mais do que isso aqui. Se tiver muita gente acessando ao mesmo tempo, eu prefiro que fique um pouco mais lento do que eu tenha que pagar mais. Então eu digo que o recurso é provisionado. Ou então, nesse caso aqui, sem servidor, que eu nem me preocupo quantos servidores for, eles vão dimensionar automaticamente para mim e eu vou cobrar de acordo com o número de núcleos que for utilizado no momento. Então, isso aqui pode ser interessante ou quando eu tenho um crescimento grande, ou então quando eu tenho momentos em que ninguém está usando. Se eu tenho muitos momentos em que ninguém está usando, enquanto eu não estou usando, eu não estou pagando nada, né? Então isso pode ser interessante também, quando você tem essa variação de uso muito grande aí. Aqui como é que eu quero redundância no armazenamento, aí eu quero redundância local, ou seja, no mesmo, uma redundância, sempre tem uma redundância, né? Mas eu quero que a redundância fique no mesmo local onde está a minha máquina, meu servidor principal. Isso é menos seguro, mas é mais barato. Ou então a redundância de zona, eu quero em outra zona, ou então geográfica, eu quero em outra região geográfica, né? Quero aqui nos Estados Unidos, tal. Então, isso aqui é zona de disponibilidade, né? Lembra que tem lá a região, a zona de disponibilidade, várias zonas de disponibilidade dentro da região, né? Então é isso aqui. Você pode escolher aqui. A gente está escolhendo sempre o mais barato. É o melhor assim pra gente. E aqui, por exemplo, na hora que eu crio, eu tenho algum dado já? Eu quero que o banco seja criado com algum dado dentro? Não, nenhum, se eu quiser. Ou backup, eu vou voltar de um backup que eu já tenho, porque às vezes eu tenho um backup e estou subindo o banco com um backup que já existe. Né? Ah, não, é um dado que vai vir de outro lugar. Beleza, eu vou criar o banco sem nenhum dado, depois eu vou adicionar dados nele. Ou então amostra, eu quero criar um banco com os dados de amostra, uns dados de demo, né? Que vão lá só para você testar, você ver se está tudo ok. Tá? Então botei aqui dados de amostra aqui, por exemplo. Mandei criar, dá um tempinho lá de criação, depois que foi criado, se eu quiser verificar se os dados estão lá mesmo, eu vou aqui no editor de consultas, vou lá, entro aqui, né, para fazer uma consulta. Aqui é um cliente SQL, vou lá entrar. Posso usar minha aplicação também, se eu quiser. Mas estou entrando aqui, dou um OK e posso fazer consultas aqui. Aqui ele mostra quais são as tabelas que foram criadas, são as tabelas de amostra lá, né, de demo e tal. E aqui, por exemplo, eu dou um select asterisco from, aí tem aqui, ó, saleslt.customers, ó, clientes que tá aqui, pá. Dei isso aqui, pá, e ele me dá o retorno aqui. Posso fazer esse select com qualquer uma dessas tabelas aqui que vai funcionar também. É só para ver que os dados realmente estão lá. Então, criei uma tabela lá, umas tabelas, né? Um banco de dados direitinho. E que pode ser usado por qualquer aplicação que esteja na nuvem ou que não esteja na nuvem, né? O banco voltando para ver aqui, ó, que o banco tem essa URL aqui que pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, tá? Aí tem inúmeros documentos da Microsoft que mostram como você pode acessar isso dependendo da linguagem de programação que você esteja usando. Se eu estou usando Java, se eu estou usando .NET, se eu estou usando Python, se eu estou usando qualquer coisa dessa. Além de ter os documentos da Microsoft, tem inúmeros tutoriais aí que você pode achar facilmente sobre como se conectar nesses bancos aí.
E tem também outro esquema legal, que é o Marketplace. O Marketplace, desculpa. Eu falei com vocês que esse banco de dados, essa solução aqui é da Azure, porque é baseado no SQL Server, né? Mas se você for na AWS, também tem a solução deles. Se você for no Google Cloud, também tem a solução deles, tanto de banco de dados SQL, quanto de banco de dados não relacional. Mesma coisa lá na AWS, tá? O Azure Marketplace, ele é uma solução de... são vários PAS, né, vários Platform as a Service, que já estão prontos para ser utilizados. Alguns SAS, né, que são Software as a Service, que já estão prontos para ser utilizados e você só configura ele de acordo com a sua necessidade. Então, Marketplace são coisas já prontas que você pode utilizar direto. Então, tem um exemplo aqui que é bem simples da gente fazer. Tem várias coisas no Marketplace, algumas são bem específicas. Uma delas que é bem simples é você criar um site com WordPress. Então, se eu não usar um Marketplace, eu vou precisar criar um servidor, uma máquina virtual, instalar um servidor web nela, instalar aí o WordPress nela também. Aí eu vou ter que manter o WordPress sempre atualizado, vou ter que manter os patches de segurança na minha máquina virtual, vou ter que manter os patches de segurança no servidor web, tudo isso. Quando eu vou no Marketplace, escolho de WordPress, pronto, está o WordPress lá. Não me preocupa onde ele está rodando, não me preocupa com a atualização, nada disso, tudo é mantido pela Azure. Estou usando só o serviço de WordPress. Tem WordPress no Linux. A diferença é que, obviamente, como está falando, esse aqui não está dizendo, mas ele roda no Windows, esse aqui no Linux. Né? Mas não faz muita diferença não de preço aqui. Mandei criar aqui. Mandei criar esse cara aqui. Ele vai criar um WordPress. Eu tenho que dizer qual o nome da aplicação que eu vou usar. Vou ter que chamar aqui de SD WordPress, por exemplo. Né? O WordPress dos sistemas distribuídos. Digo qual é a assinatura, qual é o grupo de recursos. E aí, digo qual é a fonte de dados dele. Eu escolhi aqui, por exemplo, o banco de dados Azure para MySQL, que é uma solução que ele tem que é gratuita, né? Um banco de dados gratuito e tal. Então, coloco ele aqui. Clico aqui para poder dizer quais são as configurações de banco de dados que eu quero. E aí ele vai entrar nisso aqui. Em que eu posso, por exemplo, se eu tiver já um banco de dados criado para alguma outra coisa, eu posso clicar aqui em usar existente. Aqui ele não vai estar nem marcado, porque eu não tenho nenhum banco de dados MySQL criado aqui na Azure. Mas se eu já tivesse, podia botar. Aqui eu vou botar em criar novo. E aí eu vou botar o nome do servidor, chamei de SD WordPress, MySQL DB Server. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem aqui, tá? Tanto faz. O nome de administrador, você pode botar com a senha que você quiser. Versão dele, que estava pré-selecionada, se não me engano, 5.7, eu botei aqui. E a camada de preço você pode escolher aqui. Eu escolhi, acho que é a mais barata. O banco de dados mais barato aqui. Né? Dou um OK, mando criar, ele vai criar meu WordPress direitinho lá. E aí eu posso acessar ele através dessa URL, ó, sdwordpress.azurewebsites.net. Eu e qualquer um que queira acessar esse WordPress aí, né? Ó, se eu for lá no navegador e acessar esse endereço aí, primeira vez que eu acesso o WordPress é para eu configurar o WordPress. Então ele sempre, não sei se vocês já usaram o WordPress alguma vez, mas ele me dá isso aqui, ó. Eu tenho que escolher qual idioma, escolhi aqui o idioma. Ele vai me pedir para criar um usuário, a senha de usuário, qual é o meu e-mail, e eu dou, instalar o WordPress. Ele vai instalar direitinho, demora uns minutinhos, não sei, não chega a ser um minuto, bem rapidinho. Ele diz aqui que foi criado, eu posso clicar aqui no acessar para passar a acessar o WordPress. Pronto, acessei o WordPress, coloco o usuário e a senha, e aí eu posso criar páginas aqui, web e tal, direitinho, como se faz no WordPress, né? Você cria um site para você. Posso criar o site aí e deixar o site pronto para ser usado para qualquer um no mundo, né? Então, com meia dúzia de cliques, você cria um site WordPress. Né? E assim como outros serviços que tem lá para serem criados bem rapidamente mesmo. Bom, essas são as ferramentas que a gente vai mexer mais aqui, mas só para finalizar, falar mais um pouquinho de algumas ferramentas que também tem disponíveis, se vocês quiserem depois fuçar e olhar mais um pouco. A gente tem a Azure, assim como os outros provedores de nuvem, eles têm hoje em dia muitas ferramentas também de Big Data, de Analytics. Não estou entrando aqui no mérito do Big Data Analytics, porque aí todos os conceitos de Big Data, de análise de dados e tal, já fogem um pouco aqui do nosso escopo, né? E não vou entrar nessa seara. Mas ele tem várias
soluções baseadas em algoritmos tipo Hadoop, Spark, que é da Apache, né? Que são soluções voltadas de armazenamento e de busca de dados voltado para grandes volumes de dados, de aprendizado de máquina. Então, tem vários modelos de aprendizado de máquina já pré-criados lá para você só utilizar. Tem Data Warehouse, né? Tipo SQL Data Warehouse, que é um Data Warehouse, né, empresarial aí, que usa. Não sei se já ouviram esse termo MPP. MPP não, é um termo genérico de Massively Parallel Processing, né? Processamento massivamente paralelo. Quando você tem muitos núcleos, muitos processadores fazendo cálculo em paralelo para você processar volumes grandes de dados, né? Por exemplo. Então esse cara aí é muito legal para quando você tem volumes bem grandes de dados aí. Tem soluções de AD, né, Active Directory, a Microsoft é a criadora do AD, que é o principal serviço de diretórios usado no mundo, então ele também oferece soluções de AD, de Active Directory, né, para armazenamento de objetos num diretório. Bem completo e bem legal. Você pode, inclusive, integrar o Active Directory, o AD da Azure com o AD da sua empresa, por exemplo, para que os serviços na Azure possam ser autenticados com os usuários que você tem na sua empresa. Aqui na Faesa é assim, né? Na Faesa, quando o login que vocês usaram na Azure é o mesmo que vocês usam aqui na Faesa, porque o AD da Faesa está integrado no AD da Azure. Então, tudo que eu uso acaba sendo integrado. Eu tenho o Office e tudo isso, eu uso o mesmo login, que é o do AD que está na Azure. Você pode botar o AD da sua empresa na Azure, ou você pode federar ele com o AD da sua empresa. Você deixa o AD da Azure sincronizado com o AD da sua empresa, mas dentro da sua empresa você mantém o seu AD próprio também, se você quiser. Aí tem alguns serviços aí de domínios dentro do AD, são alguns detalhes aí. Gerenciamento de API, para você, serviços para facilitar a publicação de API. Você é um desenvolvedor, você quer criar APIs para sua aplicação, e aí ele simplifica a criação dessas APIs. Application Insight do Visual Studio, ele tem um serviço de integração com o Visual Studio para você poder desenvolver aplicações web, publicar essas aplicações web direto na Azure, direto do Visual Studio, do VS Code, por exemplo, do Visual Studio, né? É bem legal. Serviço de aplicativo, que é para você criar aplicativos web, aplicativos móveis que vão ficar rodando na nuvem, né? Então, boa parte dos aplicativos móveis que a gente usa hoje em dia, o back-end dele, né? O servidor, a parte servidor e tal, fica na nuvem, né? E aí esses serviços de aplicativos ajudam a gente a criar essa parte aí, principalmente. Tem um serviço de automação para você automatizar vários processos, né, de criação de recursos, implantação de recursos na nuvem. Tem um serviço de backup para fazer backup seus servidores, tanto os servidores que estão na nuvem, quanto até servidores que não estejam na nuvem também. Processamento em lote, né, para executar cargas de trabalhos de alto desempenho, né, de forma bem paralela, bem rápida. O Beanstalk é para criar um barramento de serviço aí entre empresas e tal, integração de aplicações. Catálogo de dados é para você poder criar um repositório, né, um catálogo dos seus dados aí para quando você tem um volume muito grande de dados, para poder permitir pesquisas, né, pelos usuários, pelas aplicações. O Data Factory é para você criar fluxos de trabalho, é um negócio um pouco mais para criação de fluxos de trabalho mesmo, e movimentação de dados entre aplicações e coisas assim. Esse de Data Lake é bem legal. É o Data Lake Analytics, né? Análise de Data Lake. É para você Data Lake é um mecanismo de armazenamento onde você pode armazenar dados dos mais diversos tipos. Então, eu posso armazenar lá os dados dos meus clientes, por exemplo, mas eu também posso armazenar eu vou armazenar objetos. Então, eu posso armazenar também um arquivo PDF, posso armazenar um vídeo, posso armazenar um texto, posso armazenar telemetria de IoT, né, sequências de leituras de sensores, posso armazenar o que eu quiser, de qualquer tamanho, é bem flexível, é um dos
mecanismos de armazenamento de dados mais flexíveis que você tem, e tem várias ferramentas de análise para você analisar esses dados e tirar conclusões a partir dos dados que estão ali. Né? É bem doido, o desempenho é muito bom e ele é bem flexível. Tem muitas soluções hoje em dia que utilizam o Data Lake porque você armazena dados de forma muito flexível e você tem vários mecanismos de análise de dados ali integrados. Né? Esse DevTest Labs é para você criar laboratórios de teste, né, para desenvolvimento. Tem um serviço de DNS, como todos os provedores têm, todos os provedores de nuvem têm. Você tem esse serviço de resolução de nomes, né? Você botar seu domínio lá e tal. O DocumentDB, na verdade, hoje em dia até caiu em desuso. Ele é o precursor do Cosmos DB. Hoje em dia nem tem mais DocumentDB. Eu até tinha que tirar daí. Hoje em dia o Cosmos DB é o que veio substituindo ele. Hub de eventos para você criar filas de mensagens para comunicação entre suas aplicações e tal. Rota Expressa a gente até falou quando estava falando em rede, né? Para criar conexões privadas entre os data centers da Azure e a sua rede. Você criar conexões, né? Como se fossem VPNs com velocidades bem grandes assim entre a sua empresa e os data centers da Azure. HD Insight faz parte do Data Lake lá, é baseado no Hadoop. Hadoop é uma das principais soluções de processamento de grandes volumes de dados, assim, né, da Apache. Tem soluções de aprendizado de máquina, que nem eu falei com vocês, de cache, serviços de mídia, serviços móveis, back-end específico para criação de aplicativos, né? Windows, eu nem sei se eles, eu não acho que eles têm ainda, mas é porque o Windows Phone meio que caiu em desuso, né? iOS, Android, soluções de MFA, de Multi-Factor Authentication, autenticação em 2 fatores ou 3 fatores, como você achar que deve, para você usar isso aqui deles, né? Você não precisar criar o seu e aí integrar simplesmente isso nas suas aplicações. Algumas plataformas para gestão de aplicativo também, para você ver rentabilidade, uso, para você monitorar como que está sendo o uso das suas aplicações. Né? Bom, esse aqui é um serviço de cache. Cache Redis é um serviço muito famoso de cache, tem muito no mundo Linux, que ele faz cache de banco de dados em memória RAM, como se fosse um banco de dados em memória RAM, muito utilizado para cache mesmo. Isso aqui é um serviço de notificação, tipo push, né? Insights operacionais, esse é para visualização de dados, pegar dados que estão armazenados, logs de eventos, log de rede e tal, e eu visualizar isso de uma forma mais amigável, fazer relação entre dados e tal. Remote App, que é para aplicativos, eu publicar aplicações na nuvem, né? Eu quero publicar quero publicar um cliente SAP na nuvem, tá? Beleza, você publica para os seus usuários poderem usar. Eu quero publicar o Photoshop para os meus usuários. Posso publicar, não tem problema. Eu publico e digo para quem que eu quero publicar, as pessoas usam como se estivessem usando no próprio computador, mas estão usando na nuvem, né? Agendamento de serviços, né? Um agendador aí de serviços. Serviços de pesquisa é baseado no mesmo motor do Bing, né? Que é o concorrente do Google. Então você pode utilizar isso para suas aplicações. Aqui é um barramento de serviço para conexão entre aplicações e tal. Aqui é para recuperação de desastre, tem um esquema desse também de recuperação de site, quando você tem um problema no seu site, você poder recuperar, você tem o que chama de crash recovery, né? Você poder ter sincronização dos seus principais serviços e subir eles em outra região. Bom, aí já são serviços eu diria que menos importantes aqui, gerenciamento de tráfego, armazenamento em nuvem híbrida, processamento de eventos e tal. VPN a gente já falou. Isso aqui é para controlar ciclo, tem a ver com Visual Studio. Então, como o Visual Studio é uma ferramenta de desenvolvimento bem forte, né, e é da Microsoft, tem muitos serviços na Azure para desenvolvimento com Visual Studio. Isso aqui é para gerenciamento de ciclo de vida, de aplicação, essas coisas aí. E esse aqui eu acho que eu já até falei também, que é o Key Vault, né? Tá aí chave de cofre, do cofre, eu acho que eu traduzi meio mal, né? Deveria ser o cofre de chaves, é diferente, né? É para você armazenar chaves que as aplicações podem utilizar, as aplicações podem utilizar também. Então, se suas aplicações têm que utilizar diferentes usuários com senhas para se comunicar com diferentes módulos, você pode armazenar essas senhas e chaves e tudo
nesse cofre aí, e aí sua aplicação só vai quando precisa de algum dado desse de autenticação, né, alguma credencial, ele vai lá no cofre, pega ela lá no cofre e utiliza, né? Então, o que a gente tem que fazer? Falei dos serviços, muitos serviços aqui, mas basicamente a gente tem que criar um banco de dados SQL com uma amostra de dados e criar um site WordPress a partir do Marketplace da Edge, e aí criar um sitezinho lá, uma paginazinha lá, mostrar que está funcionando, tá? Então, criar esses dois aí, esse é bem tranquilo de hoje, tá? Criar um banco de dados SQL e criar um site em WordPress. Esse é tranquilo, preparando para o próximo, que o próximo não é tão tranquilo assim não. Então, hoje é para vocês fazerem isso aí, criar um banco de dados SQL com uma amostra de dados, mostrar que está conseguindo acessar os dados lá, dando um select, alguma coisa assim, um update, o que vocês quiserem fazer lá para mexer com os dados, e criar um sitezinho no WordPress lá. Criar o serviço do WordPress, depois criar uma paginazinha lá no WordPress e mostrar que isso está funcionando. Beleza? Então, por hoje é isso aí.